Queridos, vamos abrir a Escritura, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 15, 16 e 17. Diz assim o texto: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Bem, queridos, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 15, ele começa a fazer uma apresentação da pessoa de Jesus Cristo. Ele apresenta o Cristo de Deus, como também João na sua epístola, ou melhor, João no seu evangelho, ele também faz uma apresentação de Cristo em termos bem semelhantes ao do capítulo 1 de Colossenses. João, ele vai dizer assim, ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, enquanto os três primeiros evangelistas, que são Mateus, Marcos e Lucas, começa o seu livro, o seu evangelho, ou a partir da genealogia de Cristo, ou a partir do ministério de Cristo, que é o caso de Marcos, João não, ele começa o seu evangelho a partir do princípio eterno, ou a partir da eternidade, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele passa então a fazer toda uma descrição da pessoa do Cristo de Deus, enquanto um ser divino, assim como também da obra, a obra de criação. Paulo, semelhantemente nessa epístola, ele começa a apresentar a Cristo aos seus leitores, ou imediatos, aos seus destinatários desta carta. E é importante que nós nos lembremos do contexto. Por que Paulo passa a apresentar a Cristo àquelas pessoas? Por que ele passa a falar de Cristo, dando detalhes acerca da pessoa e da obra de Cristo? Isso porque essa carta de Colossenses, ela visa alcançar a igreja de Colossos, no sentido de proteger o coração e a mente da igreja contra falsas doutrinas. Quando se fala de falsas doutrinas, é importante lembrar que todas as doutrinas falsas, sejam elas doutrinas de demônios ou doutrinas de homens, elas visam suplantar a pessoa de Cristo. Porque o conteúdo da verdade, da revelação, é o próprio Cristo. Então toda a revelação de Deus é Cristo. Cristo, ele revela o Pai aos homens. Então o evangelho de Cristo não é algo somente acerca dele, mas o evangelho é o próprio Cristo. Então, qualquer coisa que fuja a essa premissa de que Cristo é tudo no Evangelho, e o Evangelho todo é o próprio Cristo, então é uma doutrina maligna, uma doutrina de homem ou uma doutrina de demônios. Então Paulo, quando ele apresenta o Evangelho de Deus, ele quer dizer: olha, cuidado com as falsas doutrinas judaizantes. Essa carta, ela vai tratar muito desse problema de muitos homens judeus que iam às igrejas e iam semeando doutrinas judaizantes, doutrinas da lei, tentando trazer do Velho Testamento para o Novo o conceito da lei, o conceito da circuncisão, o conceito do sábado e outros conceitos. Então Paulo fala assim: não, é preciso que nós atentemos para a fé evangélica. Quando eu falo fé evangélica, é a fé do evangelho e não do movimento conhecido como movimento evangélico. Então a fé do evangelho, ela traz Cristo, e os cristãos, portanto, precisam conhecer esse Cristo de Deus, tanto na sua natureza quanto na sua obra, para que eles fiquem primeiramente guardados de qualquer falsa doutrina, e para que eles também, conhecendo a Cristo e experimentando esse Cristo, eles possam ter uma experiência de fato e de verdade da salvação orgânica.
versículo 15, os irmãos podem acompanhar. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo: este é a imagem do Deus invisível. Nós já falamos sobre o fato de Cristo ser a imagem do Deus invisível na última mensagem que eu ministrei aqui na quarta-feira retrasada. E ele continua dizendo que o Cristo de Deus é o primogênito de toda a criação. E aqui é preciso que nós pensemos um pouco acerca disso. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quer ensinar, dizendo que Cristo é o primogênito de toda a criação? E aqui nós tocamos um detalhe muito importante, porque não raras vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com algumas palavras, no caso aqui especificamente a palavra primogênito, e nós temos uma tendência de interpretar a palavra em português que nós estamos lendo a partir daquilo que nós entendemos na língua portuguesa. Então, se eu perguntasse para vocês, o que é primogênito? O que vocês entenderiam como primogênito? De primeiro. Se eu falar um filho primogênito, vocês vão entender que ele é o primeiro filho. Então, esse é o conceito que nós temos em língua portuguesa. Quando diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, não poucas pessoas interpretam como que Cristo seja um ser criado por Deus, sendo ele da criação o primeiro ser criado. Assim pensam, por exemplo, os TJs, são as testemunhas de Jeová. Mas o fato é que a palavra primogênito na Bíblia não significa primeiro, ou primeiro de uma série. E eu posso provar isso para os irmãos. Por exemplo, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar as histórias dos personagens bíblicos, e lá na cultura semítica havia essa questão do filho primogênito, né? Temos, por exemplo, Jacó e Esaú, filhos de Isaac, não é isso mesmo? Jacó e Esaú, filhos de Isaac. Então, quem seria ali dos dois o filho primogênito? Seria Esaú, porque embora fossem eles gêmeos, Esaú foi o que nasceu primeiro. Ele veio à luz primeiro do que Jacó. Logo, então, se entende, naquela cultura, que Esaú era o primogênito. Entretanto, nós vamos encontrar na Escritura que Deus já havia decretado, por determinação divina, que o primogênito seria Jacó. Eu pergunto, ora, então por que Deus não fez com que Jacó nascesse primeiro para que ele fosse o primogênito de Deus? É porque para Deus primogenitura não significa necessariamente aquele que nasce primeiro, ou aquele que vem primeiro, mas aquele que tem uma bênção primordial de Deus, tem uma bênção especial de Deus. É aquele que é alvo de uma bênção divina, uma bênção especial. Assim nós vamos encontrar todos os demais, as demais primogenituras do Antigo Testamento, todas elas são invertidas. Se você vê, por exemplo, quando José foi abençoar os seus dois filhos, Manassés e Efraim, né? Aí então, quando o José levou os seus dois filhos para ser abençoado, então logo José pensando, a mão direita de quem abençoa é a mão da primogenitura. Então eu vou colocar Efraim no lado esquerdo do meu pai, para que ele coloque a mão direita sobre ele. Ou seja, tem sempre no contexto de muita esperteza em primogenitura, né? Mas ocorre que quando então Jacó foi abençoar, o que ele fez? Ele cruzou as mãos, dando a primogenitura para o segundo filho. Exatamente. Ou seja, novamente, a primogenitura ela se conceitua enquanto uma bênção especial, não atendendo ao critério de primeiro. Há um texto também aqui num Salmo de número, deixe-me ver. Bem, eu não estou encontrando agora, queridos, o texto que eu queria apresentar para os irmãos, mas logo eu encontro e eu apresento aos irmãos, tá bom? Bem, é o texto que fala que Davi foi feito o primogênito de Deus, né? Quando eu falo assim, tu és o meu primogênito. E a pergunta que se faz a partir desse pensamento é, ora, em que sentido Davi era o primogênito de Deus? Pensemos comigo, Davi não era o primogênito do seu pai, não é? Ele, na verdade, ele era um dos últimos filhos. Então ele não era o primeiro filho. Davi também não foi o primeiro rei de Israel.
Portanto, não poderia ser o primogênito enquanto o primeiro rei. Davi não foi o primeiro homem da terra para ser o primogênito. Ou seja, Davi, enquanto primogênito, ele não tinha nada de primeiro. Ele nunca foi o primeiro filho, nunca foi o primeiro rei, nunca foi o primeiro homem, não foi o primeiro patriarca, né? Então, se entende, pelo contexto das Escrituras, que primogênito é aquele que tem uma bênção especial. É o eleito de Deus. Deus o elege para desfrutar de uma bênção ou de uma posição. Inclusive, no livro de Hebreus, no capítulo 13, também fala sobre a igreja enquanto igreja de primogênitos. Ou seja, diz que a igreja ela é uma igreja de primogênitos. Ou seja, quantos são a igreja? Ou quantas pessoas constituem a igreja? Não são centenas e milhares de pessoas, mas todos os eleitos de Deus que constituem a igreja, eles são primogênitos de Deus. Quando então, aqui em Colossenses, no capítulo 1, fala que Cristo é o primogênito de Deus, não significa exatamente que ele tenha sido o primeiro ser criado. Inclusive, vocês podem observar na Bíblia de vocês, que o próprio texto não permite se entender que Cristo tenha sido, ou que Cristo seja, ou fosse um ser criado. Olha na sua Bíblia para você ver. Olha, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Observa que a explicação para dizer por que Cristo é o primogênito de Deus, não diz que ele é o primogênito porque ele foi o primeiro criado, mas ele é o primogênito porque todas as coisas criadas foram criadas nele. O que significa que ele próprio está fora dessas coisas criadas. Cristo não faz parte da criação. Não estou falando de Jesus de Nazaré, o homem gerado em Maria, eu me refiro ao Cristo de Deus. Então, quando diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, nós temos, primeiramente, Cristo é o eleito do Pai. O que significa dizer que Cristo é o eleito do Pai? Que Cristo tem uma bênção especial da parte do Pai. Aí nós só podemos entender isso do ponto de vista da economia de Deus. Ou seja, se nós pensarmos, como homens, né? Que Deus, antes de todas as coisas, antes de criar qualquer coisa, antes de que qualquer coisa criada viesse à sua existência, Deus estabeleceu um plano. Lógico que a gente fala em termos de plano, mas sempre pensando como o homem pensa, né? Deus estabeleceu um plano em que ele haveria de criar os mundos, os universos, ou os multiversos seriam criados por Deus, mas que todas as coisas criadas, elas visavam o Cristo de Deus. É como que Deus constituísse o seu Filho como sendo o primogênito de todas as coisas, como sendo o herdeiro de todas as coisas, como se ele fosse o fator principal e primordial de todas as coisas. Ou seja, a criação de Deus, no seu sentido pleno, ela só tem razão de ser por causa do Filho. O Filho de Deus é o centro da economia divina e é o herdeiro, portanto, dessa criação. Como diz o texto, nele todas as coisas foram criadas e todas as coisas foram criadas por ele e também para ele. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, ou versículos 9 e 10, que na dispensação da plenitude do tempo, ou dos tempos, todas as coisas nos céus e na terra hão de convergir na pessoa do Filho de Deus. O sentido disso é que a história é cristocêntrica. A criação de Deus é cristocêntrica. No sentido de que a própria revelação é cristocêntrica. Tudo converge para o Cristo de Deus. Ele é a razão de ser de todas as coisas. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele. Por isso que Paulo vai dizer aos Hebreus, capítulo 1, que Cristo é o herdeiro de toda a criação de Deus. A insistência do apóstolo em fazer tal revelação, e talvez alguém possa até questionar, e já ouvi muito isso, inclusive, eu falo, pastor, mas você insiste tanto e dá tanta ênfase em afirmar
que Cristo é tudo, e que Cristo é o eleito, que Cristo é o primogênito, nesse sentido, mas o que isso muda na vida das pessoas? Essa é a grande questão. Será que isso seria para nós apenas mais uma informação que você agora carrega consigo, dizendo, olha, Paulo ensinou aos Colossenses, escreveu aos Colossenses, dizendo que Cristo é o primogênito de toda a criação, no sentido de que Ele é o eleito do Pai, no sentido de que tudo foi criado por Ele, tudo foi criado nele, tudo foi criado para Ele. Será que é apenas uma informação? Irmãos, nós temos que pensar o conceito da verdade e a relação que essa verdade tem com as nossas crenças, com a nossa fé, com o objeto da nossa fé. Eu digo isso porque os cristãos, e infelizmente isso é em todos os lugares, inclusive em todos os tempos, mesmo aqui no De Volta à Palavra, a gente insistindo tantas vezes, ainda nós vemos os resquícios desse pensamento da questão das doutrinas. Os crentes, eles gostam de um conjunto de doutrinas. Os homens gostam de carregar na sua religião um conjunto de coisas. Por exemplo, os judeus, eles se gloriavam, de que eles tinham o Deus verdadeiro, isso é muito bom, muito positivo, de que o Deus criador se revelou a Abraão, a Isaac e Jacó, e depois a Moisés, e enviou os profetas, até aí tudo bem, essa relação com esse Deus criador. O problema agora é que eles fizeram das verdades pedagógicas de Deus, verdades a serem levadas como verdades eternas. Por exemplo, eles se gloriavam de que eles tinham a circuncisão, se gloriavam de que eles tinham os sábados cerimoniais, que eram as festas anuais. Eles se gloriavam de que eles tinham o sábado do sétimo dia. Se orgulhavam do templo, dos sacerdotes, das ofertas, dos ritos, da liturgia, dos cantores, dos levitas. Ou seja, eles tinham um conjunto de coisas sagradas. Porque no entendimento humano, religião é um conjunto de coisas sagradas. E isso não é diferente com a religião do cristianismo, que também diz, não, nós temos Cristo. E nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador pessoal. Entretanto, eles carregam um tanto de outras coisas ditas sagradas, extraídas da Bíblia, lógico, mas eles entendem que Cristo seria apenas uma peça em todo aquele mosaico, aquele quebra-cabeça da teologia cristã. Por isso os cristãos, e são várias as vertentes, são muitas, as variantes do cristianismo, mas tem aqueles que se gloriam do uso do véu, tem aqueles que se gloriam do batismo no Espírito Santo enquanto falar em línguas, tem aqueles que se gloriam da guarda do sábado, os que se gloriam de não doar sangue, os que se gloriam de ter uma doutrina de usos e costumes quanto a comida, bebida e vestimentas, tem os que se gloriam no dízimo, nas ofertas, nas campanhas, na carne de porco, por não comer a carne de porco. Ou seja, são inúmeras. As religiões, elas são caracterizadas pela quantidade de coisas sagradas que elas possuem, e a luta entre elas é saber quais daqueles objetos são de fato sagrados. Porque uma religião, ou uma visão religiosa, numa vertente, acaba banalizando o culto sagrado, as coisas sagradas da outra vertente. Por isso que, por exemplo, para o católico, ele tem a imagem, ou aquelas imagens, em alta honra, uma estátua sagrada, uma imagem que deve ser venerada, reverenciada, eles se curvam diante dela. Já os evangélicos falam mal das imagens, não é assim? Ou seja, torna banal aquela imagem. Entretanto, do lado de cá, eles fazem outras coisas sagradas também. Ocorre que no Evangelho não existe lugar para coisas sagradas. No Evangelho só há Cristo. Cristo, ele é tudo em todos, como está em Colossenses capítulo 3, salvo engano, no versículo 11, Paulo vai dizer, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, quando Paulo ensina
que Cristo aqui é o primogênito da criação, nós estamos simplesmente resgatando o pensamento da importância de Cristo, da centralidade de Cristo e, sobretudo, da plenitude de Cristo no que tange a nossa fé. A fé cristã, ela tem Cristo. Ela crê na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, no propósito de Cristo. E, portanto, há de se abrir mão de qualquer coisa que, embora leve o nome de Cristo, não seja a pessoa do próprio Cristo de Deus. Mas há um outro detalhe importante, que quando diz o primogênito de toda a criação, eu pesquisando essa palavra já há algum tempo, observando, eu notei que ela tem um sentido, o sentido não necessariamente de o primeiro de uma série, enquanto o primeiro para depois vir um segundo, mas tem também o sentido de cabeça, o sentido de líder, o sentido de maior. Muito interessante também é quando nós lemos Gênesis capítulo 1, a palavra no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito interessante que os melhores léxicos e dicionários de hebraicos afirmam categoricamente que, de forma absoluta, em hebraico, o termo, a expressão no princípio, em Gênesis 1, não quer significar um momento no tempo, mas quer dizer que criou Deus todas as coisas no cabeça, no líder, no princípio. Cristo, ele é não somente o primogênito, mas ele é o princípio. Onde nós podemos encontrar isso de maneira bem clara na Escritura? Veja na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, Cristo é o princípio da criação de Deus. Princípio não é o começo da criação, mas ele é o princípio orgânico da criação. Ou seja, nada pode existir em todo o universo, ou nos multiversos, como Paulo vai declarar em Colossenses, nos céus, na terra, seja nos mundos visíveis, nos invisíveis, quer anjos, principados, potestades, seja o que for, tudo aquilo que é criado a partir de um princípio vital, um princípio orgânico, que a própria Escritura dá o nome de vida. Dizer que Cristo é o primogênito de Deus, que Cristo é o princípio da criação de Deus, é o mesmo que dizer que Ele é a vida criadora. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. Eu falo isso já há algum tempo, ensino essa questão, mas eu receio que muitos ainda não tenham assimilado a grandeza dessa verdade. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Olha como João apresenta o Cristo de Deus, como ele fala de Cristo. Olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou. Olha o que ele está dizendo. Olha, gente, aquele que era, ele está falando de alguém. Ele não está falando de uma coisa inorgânica. Está dizendo aquele que era desde o princípio. Ou seja, quando no princípio todas as coisas foram criadas, o Cristo já estava lá. Ele não é algo criado, mas ele é a origem de toda a criação. Aquele que era desde o princípio, ele vai declarar o que nós ouvimos. Ou seja, ele quer dizer, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquele que é desde o princípio. As nossas mãos apalparam aquele que é desde o princípio. Os nossos olhos, e para ser mais claro, os nossos próprios olhos, contemplaram aquele que é desde o princípio. Logo alguém perguntaria, ora João, mas como pode vocês terem visto aquele que é desde o princípio?
Como podem vocês terem tocado, visto, ouvido, contemplado aquele que é desde o princípio? Ele declara no versículo 2, não, é porque a vida se manifestou. Ou seja, é tão natural você dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é natural? Tão natural é você também dizer, no princípio era a vida. A vida estava com Deus e a vida era Deus. E a vida se fez carne e habitou entre nós. É importante que nós saibamos de uma coisa. Vamos imaginar, há o Deus eterno, Ele é aquele que sempre foi e sempre será, o eterno, incriado, autoexistente, no sentido de que Ele não foi criado por ninguém, mas Ele é em si mesmo. Existem as criaturas, e aí da criatura você pode imaginar, desde anjos, arcanjos, querubins, o homem, um verme, um vírus, uma bactéria, não importa a dimensão da existência, as existências, Deus, as existências, e esse Deus, que é a vida, essa vida que vai gerar todas as existências. Tudo que existe é gerado pela vida. Imagine você que a vida, ela não foi criada por Deus. Como Deus poderia criar a vida, se para Ele viver, Ele tem que ter vida? Ou não? Como alguém, um ser, pode criar a vida se Ele já é? No sentido de que a vida não é algo criado. Por exemplo, eu estou aqui vivo porque a vida me vivifica. A vida me faz existir e me faz viver. Quando eu morro, a vida não morre. A vida continua a ser vida. Continua a ser vida em você, que não morreu. Ser vida nas plantas, nas árvores, nos peixes e em tudo mais. Então, ainda que o homem morra, a vida continua a ser. E essa vida continua o quê? Gerando. A vida nunca para de gerar. O ato de gerar desta vida é o ato criador de Deus. De sorte que não se pode pensar, senão pedagogicamente, que Deus, enquanto Criador, e enquanto a vida criadora, Ele nunca deixou de criar. A criação de Deus não é algo que aconteceu em 7 dias. Uma tolice pensar isso. Como se alguém fizesse em 7 dias uma mesa, está pronta, está entregue, está acabada, acabou. Não. Lembram que quando os judeus perseguiam a Cristo, porque Jesus não guardava o sábado nos moldes do judaísmo, não é? E aí Jesus então curou um homem paralítico no tanque de Betesda em dia de sábado, e os judeus logo foram questioná-lo. Questionar primeiramente ao homem, depois a Cristo, por que se faz isso em dia de sábado? Aí qual a justificativa que os judeus tinham? Ora, porque está escrito. Aí vem o problema da leitura teologizada da Bíblia. Está escrito, eles poderiam esfregar no rosto de Jesus, Êxodo capítulo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Olha, bem claro, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua mulher, nem teu escravo, nem o teu jumento, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Sabe por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, e Ele descansou nesse dia, santificou esse dia e abençoou esse dia. Muito claro. Aí Jesus, com bastante paciência com esse povo, tem que ter paciência com esse povo, simplesmente respondeu dizendo: olha, seus tolinhos, o meu pai trabalha até agora. Vocês estão aí proclamando o quê? Proclamando o descanso sabático? Vocês estão entendendo? Vocês pensam que o meu pai parou de criar no 7º dia da criação, ou que seja no 6º dia? Não, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Lógico que o trabalhar de Deus, tanto nos dias da criação, quanto agora, trabalha até agora, não se pode pensar enquanto um trabalho braçal, trabalho manual. Não, o trabalhar de Deus
É o próprio Deus se movendo enquanto a vida geradora. Cada vez que nasce uma flor, que uma semente germina, que uma criança é concebida, isso é o próprio Deus em plena atividade. É um ato puro de criação divino a todo momento. A vida é um milagre constante. E essa vida é o princípio, é a essência, é o princípio vital, orgânico da criação de Deus. Por isso que Jesus vai falar em Apocalipse capítulo 3, 18, dizendo, 3,14, né? Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o primogênito da criação. Então, enquanto o princípio, ele é o agente criador, e não somente agente, mas ele é a essência criadora de todas as coisas. Enquanto o primogênito, ele é o eleito para quem todas as coisas existem, para a glória dele. Voltando para Colossenses capítulo 1, é importante que toda essa explicação, ela se encontra aqui, no próprio texto. É só você ler agora com essa percepção, que você vê todo o sentido, olha. Capítulo 1, versículo 15. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Por que ele é esse princípio da criação? Esse princípio gerador da criação? Ora, porque todas as coisas foram criadas nele, no sentido de que é impossível de que fora dele qualquer coisa exista. Porque todas as coisas foram criadas nele, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ele é o alvo da criação, ele é o fundamento da criação, ele é a essência, a vida criadora da criação, ou seja, ele é tudo na criação, ele tem a plenitude de todas as coisas, e portanto, nós só podemos entender que mesmo o ateu, ele pode não crer em Deus, pode não crer em Cristo, pode não crer na Bíblia, mas ele só pode existir nele. Eu me recordo de uma canção, há tempo que nós não cantamos mais essa canção aqui no ministério, mas no primeiro momento, quando eu parei para pensar essa canção, eu fiquei assim, um pouco um pé atrás, porque lá dizia, nessa canção, que mesmo que você não creia, nele você tem a vida. E o problema de você pensar teologicamente, e olha que quando eu falo isso, eu quero dizer que o pensamento dos crentes, de uma maneira geral, mesmo daquele que nunca leu a Bíblia, mas se ele é um crente, frequentador de igreja, ele tem uma mente teologizada, ele tem uma forma teológica de pensar, porque por tudo que ele ouviu, ele tem uma formação teológica, e isso nos impede muitas vezes de perceber as coisas simples que são ditas. Então, quando dizia lá, nele você tem a vida, mesmo que você não creia na canção a qual eu me refiro, eu pensei, mas como assim? Como alguém pode ter a vida sem crer? Olha o pensamento. Mas logo, a música certamente se refere ao fato de que a vida que gerou você, que te sustenta, que te alimenta, essa vida é o próprio Deus, que está em você e que te alimenta, sustenta todos os dias, mesmo que você não creia nele, você só pode viver por meio dele. É o que Paulo vai dizer lá numa ágora, a Areópago, salvo engano, na Grécia, em Atenas, no meio de um tanto de pagãos, de gentios, de filósofos, ele vai dizendo, olha, todas as coisas, elas só existem em Cristo. Elas existem em Cristo, se movem em Cristo e vivem em Cristo. Ou seja, nada do que existe fora de Deus. Por isso que o conceito de vida eterna é o conceito de permanecer nele. E o conceito de morte eterna não pode ser absolutamente, como muitos pensam, o conceito de um tacho de fogo em que a criatura viveria eternamente queimando lá dentro. A Bíblia usa a linguagem metafórica de lago de fogo, porque o fogo tem a função de purificar
e de destruir. Então você coloca uma pedra preciosa ao fogo, ocorre que o fogo vai destruir todas as impurezas e purificar a pedra, não é assim? E purificar o ouro. Então a linguagem bíblica apocalíptica do lago de fogo é que o fogo vai destruir tudo aquilo que fez resistência até o fim contra Deus, que não deseja Deus. Lago de fogo no sentido de extinção. O ser será extinto, totalmente banido, porque ele não pode existir sem Deus. E se ele insiste em viver sem Deus, ele então vai sofrer a morte eterna, no sentido do banimento da existência. Ao passo que todos que forem salvos, nesse sentido mais amplo, eles estarão na vida eterna, vivendo em Deus e por meio de Deus. Lógico que agora na eternidade, num conhecimento cada vez maior acerca desse Deus e dessa vida, conhecendo a Deus mais e mais. A vida eterna consiste em que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E portanto, quanto maior o conhecimento, maior o desfrute, maior o gozo, maior a experiência em Deus. Então, o Cristo de Deus, Paulo está colocando, não pode ser colocado ao lado, em paridade, com qualquer coisa que seja do judaísmo, ou do gnosticismo, ou o que quer que seja. Não podemos aceitar, admitir que a nossa fé, a nossa busca, o nosso alicerce, seja outra coisa que não esse Cristo. Infelizmente, a maioria dos cristãos, quando eles começam a conhecer essa verdade, e a palavra pregada vai tirando essas muletas, em que eles se firmam e vão tirando as coisas, quando fica somente Cristo ali na fé, os cristãos, eles se sentem fracos. E muitos pensam, mas é só isso, é só Cristo. Mas não tem outra coisa, é só Cristo. Como se porventura Cristo fosse pouca coisa. Na verdade, quando Paulo ele viu a sublimidade de Cristo, e ele elencou uma série de coisas que ele carregava consigo do judaísmo, ele falou assim, olha, quando eu vi Cristo, tudo aquilo que para mim era lucro, se tornou perda, ou eu perdi, no sentido que eu abandonei todas as coisas, e ainda as considero como refúgio. Isso porque muitos crentes, é verdade, eles quando são ganhos pela palavra, eles até deixam muitas coisas, mas eles ainda carregam um saudosismo das coisas. Ou às vezes ele fala, não, eu concordo que isso aí não tem nada a ver, não é Cristo, não é Evangelho, só que ele nunca consegue conviver bem quando vê aquelas coisas. Ele ainda sofre, ele ainda se ofende, porque ele não entendeu essa plenitude de Cristo. Ele deveria fazer como Paulo, ficar alegre, E falar assim, olha, para mim o viver é Cristo, e o morrer é melhor ainda, porque eu partirei e estarei com Cristo. Ou seja, seja aqui ou lá, Cristo sempre vai ser a razão da nossa existência. Então, é preciso que nós entendamos essa grandiosidade do Cristo de Deus, como aquele homem da parábola de Mateus capítulo 13, que encontrou um tesouro escondido. Aquele tesouro escondido, que estava escondido no campo, é o reino de Deus dentro do homem. Esse reino de Deus é o Cristo de Deus dentro de cada um de nós. Todos nós temos esse Cristo dentro de nós. E esse Cristo dentro de nós é o verdadeiro eu. Não eu, Alexandre, nem o ego do Alexandre, mas esse eu divino que habita em nós, no qual nós encontramos alegria, força, prosperidade, todas as coisas boas. Há uma fonte de riqueza dentro de nós. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, está dizendo, eu alcancei esse ponto ômega dentro de mim, no meu espírito, e agora eu consigo viver por meio dessa vida, esse Cristo divino, essa confiança. Por isso que não importava em que circunstância Paulo estivesse, ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tanto faz eu estar numa situação de fartura ou de fome,
Não tem diferença. Viver ou morrer, ser honrado ou desonrado, não importa, nada disso. Tudo se torna relativo na existência humana quando o homem encontra este tesouro. Tudo se torna relativo. A pessoa não vai mais ficar com medo da morte. Lógico, não vamos buscar a morte, não é isso que eu estou falando. Mas a morte se torna apenas parte de um processo no qual nós estamos. Morte não é fim, morte é transição. Então, é fato que, quando aquele homem da parábola encontra o tesouro escondido, que significa quando ele tem o seu discernimento aberto para o Cristo de Deus, que é tudo no universo, que é tudo em tudo, que é tudo em todos. Quando ele encontra esse reino de Deus interior, que ele entende, o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de mim, este homem agora, ele é capaz de vender tudo para adquirir aquele campo. Lógico, a parábola, tem um momento da parábola, que é o sentido imediato, um homem que encontra um tesouro no campo, vende tudo para adquirir aquele campo, trazendo para o aspecto do reino de Deus. Quando o homem encontra esse reino de Deus, ele tem esse entendimento, dessa grandiosidade, desse Cristo de Deus, que é o primogênito de Deus e o princípio da criação de Deus. Ele agora, tudo se torna menor, tudo se torna relativo, porque agora ele encontrou a melhor parte, ele encontrou a essência de tudo. Agora a sua vida ganha sentido, a sua vida ganha significado. Infelizmente, os homens, eles buscam a felicidade. Lógico, infelizmente, buscam por quê? Infelizmente. Porque, infelizmente, não porque eles buscam a felicidade, mas porque eles buscam a felicidade em qualquer coisa menos na fonte. Nenhum homem pode ser feliz, pode ser pleno, pode ser completo, enquanto estiver buscando a sua felicidade numa graduação, no emprego dos sonhos, na casa dos sonhos, no casamento dos sonhos. A pessoa pensa, olha, quando eu me formar, eu vou ser feliz. A pessoa se forma, ela pode ter alegrias, que é natural, nós temos alegrias, mas felicidade não. Felicidade é o que é? É você ficar rindo o dia inteiro? Não, é plenitude. Quando você se sente uma pessoa plena, a despeito de qualquer outra coisa. A pessoa fala, não, quando eu me casar, eu serei feliz. Aí pronto, aí encontra o problema, né? Aí começam os problemas. Ou quando eu comprar aquela casa, ou quando eu me aposentar, vou ser feliz. Não é verdade. Não é verdade. O homem só encontra felicidade enquanto plena realização, plenitude interior, somente quando ele encontra o tesouro escondido, somente quando ele encontra o reino de Deus dentro dele, somente quando ele entende e apreende e recebe como verdade, a verdade motivadora de toda a sua existência, quando esse Cristo, enquanto o primogênito de Deus, enquanto o princípio da criação de Deus. No 16 fala, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos. Quando ele fala sejam tronos, sejam, ele quer dizer, não importa o que seja isso, que seja aquilo outro, trono, soberania, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então veja que tudo, seja lá o que for, só vai encontrar sentido nele. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E aqui ele agora muda de tópico, né? Porque até então ele apresenta a plenitude, a centralidade de Cristo em relação à criação. Criação dos mundos, criação do cosmo, dos multiversos. Mas também há uma outra criação, nós não falaremos dela hoje, mas eu vou apenas introduzir o pensamento. Há uma outra criação, que é uma criação espiritual, que é a igreja, que é o novo homem. E este novo homem, portanto,
encontra em Cristo também a sua centralidade. Ou seja, Cristo, ele não será o centro, o fator primordial somente da primeira criação, mas também da segunda criação da igreja. Mas eu quero enfatizar aqui o que está aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então veja que Paulo colocou, primeiramente, Cristo enquanto o cerne da primeira criação, versículo 17 ou 18. Cristo como o cerne da igreja e, portanto, da segunda criação. E aí ele explica no versículo 19, porque aprouve a Deus, ou seja, é do querer do Pai, é vontade do Pai, desejo do Pai, que no Filho se encontrasse toda a plenitude. Ou seja, nada há fora do Filho. Olha que coisa maravilhosa. Nada há fora dele. Toda a plenitude. No caso aqui, essa plenitude não é a plenitude da divindade, como está lá no capítulo 2, versículo 9. Aqui é toda a plenitude, quer dizer, tudo o que há, tudo o que existe, encontra-se nele. Então, em todo o universo, nada existe, um anjo, um arcanjo, que não esteja nele. Nele habita toda a plenitude, ou todas as coisas estão nele. E nesse sentido é importante que nós lembremos que mesmo os homens caídos estão nele. Mesmo os anjos caídos estão nele. Como diz o texto, quer tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo está nele. Pastor, mas como é que pode, mesmo um ser caído, mesmo um anjo caído, estar nele? Observa que essa queda, seja de homens ou de anjos, ou de quem quer que seja, não é uma queda em essência. Aqui nós estamos falando de essência. Ou seja, tudo o que existe, existe nele. Cristo é a essência de tudo. É ele que faz existir tudo. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu existo. Eu tenho substância. A vida me gerou esse corpo, e, portanto, eu faço parte dessa plenitude que está em Cristo. Então é possível que alguém me encontre em algum lugar. Alguém sabe onde está o Alexandre? Está em tal lugar. Você vai encontrar em algum lugar. Os anjos, se eles existem, e é fato que eles existem, eles devem estar em algum lugar. Eu posso não vê-los, mas eles habitam em alguns lugares. Eles estão em algum lugar. Tudo que existe tendo substância tem que ser encontrado em algum lugar. Se você quer, por exemplo, uma planta, você vai lá fora, tem uma planta. Você quer, existe. Agora, as coisas da queda, que é o pecado e as trevas, isso é apenas uma condição de uma consciência. Não existe pecado, nem morte, nem trevas, enquanto coisas que existem. Por exemplo, imagine você que uma pessoa esteja doente, né? Então, ela tem um vírus dentro dela. Esse vírus está na corrente sanguínea dela, então, tal. Então, é lógico que o homem não tem como pinçar esse vírus, tirar o vírus com a mão. Mas é um fato, aquele vírus existe e ele se encontra lá dentro. Tanto é que você vai tomar um antibiótico, vai matar aquele vírus, você vai se livrar dele e vai ficar curado, não é isso? Imagine se o pecado fosse alguma coisa dentro do homem. Alguma coisa. Ora, pecado o que é? Ora, pecado é quando a sua consciência está tão deturpada, está tão embaçada, tão trevosa, que você não consegue acertar o alvo. O pecado é uma condição de alma, é uma condição de coração. Então, todos os seres caídos, eles estão em Deus, estão na vida, sejam os caídos, os não caídos, todos estão nele, enquanto aquele que é a essência. Mas não há nele pecado algum. Em Deus não há pecado. Logo as pessoas pensam, poxa, se um anjo caído está em Deus, então em Deus há pecado. Vamos pensar assim, não vão ou não? Sim ou não, pessoal? Ou só eu que fico pensando essas coisas? Ora, se um anjo caído
está em Deus, porque em Cristo está toda a plenitude, então, digamos, o próprio diabo não pode estar fora da plenitude, porque ele é algo, para ser plenitude tem que ser o todo. Logo alguém poderia dizer, então você quer me dizer que há pecado em Deus? Há treva em Deus? Ora, não há, porque treva não existe, enquanto coisa nele. Treva é a ausência de luz, pecado é uma condição de um coração e de uma consciência que não consegue ir em direção ao alvo da vontade de Deus. Simplesmente isso. Então não se pode pensar absolutamente que porque todas as coisas estão nele, haja nele alguma coisa de pecado, ou de treva, ou de morte. Porque tudo o que há nele são as coisas boas, são as existências que ele próprio criou, e a própria Escritura declara, e viu Deus que tudo era muito bom. Então, o homem, enquanto criatura, é bom. O homem, enquanto criatura. Agora, o homem se torna mau nas suas ações, porque os seus pensamentos são maus. Porque o seu coração é mau. As intenções são más, por causa do engano. Mas o homem não tem mal enquanto substância nele, absolutamente. Nesse sentido, então, Paulo, ele eleva diante da igreja de Colossos a figura de Cristo, dizendo, olha, por que vocês se deixam persuadir por tantas coisas que não é Cristo? Olha quem é Cristo. Cristo é a imagem exata do Pai, expressão exata. Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele é o princípio, gerador, organizador de todas as coisas criadas. Nele há a plenitude, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, nada está fora dele. E essa exortação, ela se baseia aqui, olha, capítulo 2 de Colossenses, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, observe só a preocupação do apóstolo, que é a nossa preocupação, né? Cuidado que ninguém vos venha a enredar, que ninguém te faça presa deles. Em que sentido? Eles vêm com filosofias, ou com palavras elaboradas, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, tentando encher você de coisas, e não segundo Cristo. Ou seja, nós devemos ser prisioneiros única e exclusivamente de Cristo. Ou seja, nós seremos fatalmente escravos. Escravos, entenda, não tem como você ser senhor de si mesmo, absolutamente. Ou nós vamos nos permitir ser escravizados pelas religiões, pela religião, pelo judaísmo, pelo misticismo, pelo gnosticismo, pelas práticas, pelos ritos. Vamos nos deixar escravizar pelas homilias, ou melhor dizendo, pelos rituais, as celebrações, as doutrinas humanas, ou nos deixaremos ser cativos dessa visão desse Cristo maravilhoso. E esse é o caminho libertador, porque quando você concebe esse Cristo, entende a grandeza dele e se entrega para ele e vive conectado, ligado continuamente com este Cristo, você se torna uma pessoa totalmente livre, livre da culpa, livre da acusação. Quantas pessoas não vivem acusadas porque não alcançou aquele padrão que a religião determinou? Quantas pessoas não se sentem acusadas e culpadas de coisas que elas fizeram, mas a religião acaba condenando as pessoas? Hoje mesmo, uma pessoa postou num grupo do Devap lá, uma pessoa pedindo orientação, não recordo agora de qual estado do Brasil, mas dizendo que na igreja onde ela congrega, é ensinado o seguinte, que quando uma pessoa se casa, e aí o casamento por qualquer motivo não deu certo,
E aí então ela se separou, se divorciou, veio a se casar novamente. E aqui sem nenhum critério absolutamente. Aqui é geralzão mesmo. Se você estava lá, não era cristão, se casou, não era cristão. Se divorciou, não era cristão. Se casou de novo, não era cristão. E no segundo casamento agora se torna cristão, digamos assim, não importa. Isso aí para eles não tem nada a ver. É geralzão. Está casado de novo, não tem salvação. É o ensinamento da igreja. E diz mais, e nós aceitamos as pessoas que estão nessas condições aqui, simplesmente por cortesia. Mas já está avisado que não tem salvação. Ou seja, é fatal, acabou. Há dois pecados para os quais não tem perdão. Pecado contra o Espírito Santo e o segundo casamento. Na Bíblia deles deve dizer isso, né? Só pode, né? É estranho. As igrejas condenam as pessoas. Vivem para condenar como se elas fossem as detentoras da chave dos céus. Ou da eternidade, que seja. Pessoas em várias condições. Nós não sabemos o que é o ser humano é complexo. E só Deus é capaz de julgar alguém. Só Deus. Ao homem está privado qualquer tipo de juízo. E, portanto, a igreja precisa simplesmente pregar Cristo. Cristo e Cristo. E esse Cristo salva, liberta, cura, transforma. E aí a pessoa não se torna mais cativa desses enganos. Não se torna mais cativa da culpa, do medo. Cristãos que vivem com culpa, com medo, angústia. Tudo o que ele faz é pensando que o diabo vai pegar ele em qualquer momento, que o lago de fogo está chegando, que a morte está rondando a sua casa, que a maldição está chegando. Mas se nós guardarmos nosso coração, vamos ficar bem aqui, ó. Ninguém vai nos enganar com sua filosofia, sutileza, tradição, rudimentos do mundo, mas seremos cativos única e exclusivamente do próprio Cristo de Deus. E aí nós vamos encontrar paz. Lógico que essa mensagem, ela não significa, então, quer dizer que, não quer dizer nada. Quer dizer que quando a pessoa toca esse Cristo, tudo na sua vida muda. Até porque se não for Cristo na sua vida, qualquer regra que se estabelecer não vai ter nenhum efeito de fato, de verdade, porque já foi provado pela história do povo de Israel que viver por meio de regras exteriores não funciona. Só transgride, não adianta. Quando as pessoas não vivem um comportamento na frente do seu pastor ou dos seus pastores e nas costas muda o comportamento. Sem dizer dos pastores, que também tem um comportamento na frente do rebanho. E escondido tem outro comportamento. Não é? Então é preferível sermos o que somos. Cristo. Cristo. E esse Cristo vai mudar tudo o que dentro de nós precisa ser mudado. Tudo. Aquilo que vai ser mudado, ele vai mudar. Organicamente. E aquilo que não tem que ser mudado, porque ele próprio não está preocupado com isso, vai ficando aí. Não dá nada, nós somos homens. Você é um ser humano. Você não é anjo. Você está na terra. Você é um ser humano. Viva, desfrute como homem. E viva a vida no Espírito, esse Cristo maravilhoso, que vai dar certo. Tá bom?